Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre o dia a dia de quem vive do lixo. Vamos conhecer histórias de pessoas que trabalham no lixão da Estrutural em Brasília, Distrito Federal. Com o encerramento desse lixão e a instalação de aterros sanitários, o que vai mudar? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é hemofilia, uma doença ligada a uma alteração no cromossomo X e que ainda não tem cura. Mulheres que estão sob medida protetiva pela Lei Maria da Penha têm garantia de emprego. Você vai saber mais na reportagem do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de treinador de cavalos. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Foram quase 5 décadas para que o lixão da Estrutural, no Distrito Federal, começasse a ser fechado. Considerado o maior lixão a céu aberto da América Latina, é de lá que muitos trabalhadores tiram o sustento. Com o encerramento desse lixão, o que vai mudar? Nossa equipe conversou com os catadores, profissão reconhecida desde 2002, para saber como é o trabalho deles e qual a perspectiva que eles têm com a mudança. Brasília, cidade estrutural, 5 da manhã. O dia começa bem cedo para Rosilene, que arruma o filho mais novo de 3 anos e o deixa pronto para a creche. O barraco é bem simples, com sala, cozinha e o quarto separado apenas pela televisão. As paredes de madeirite dão um pouco de privacidade. A filha mais velha, de apenas 6 anos, come um pedaço de bolo no café da manhã e também já está pronta para ir à escola. Ela prepara a bicicleta, o único meio de transporte que a família possui. Na porta de casa, muita lama. Choveu no dia anterior e a falta de infraestrutura é evidente. Não existe esgoto, água encanada e energia elétrica só improvisada. O caminho não é longo, o pequeno fica nessa creche. Ela volta para casa para se arrumar para o trabalho. Veste uma roupa que a deixe o mais protegida possível e segue para o local de onde tira o sustento da família. Cerca de R$ 400 mensais, o lixão da Estrutural. O trabalho de Rosilene é o mesmo que o de cerca de 2.500 catadores que passam um dia aqui no lixão da Estrutural. Eles catam e separam o lixo sem proteção adequada em meio a animais como cachorros, pombos e urubus, além dos riscos de acidente com um trânsito intenso de caminhões. Graças a Deus nunca sofri não, mas eu já vi. Já vi o coletor passando em cima de perna de gente. Eu mesmo já achei uma criança dentro de um saco preto. E é triste, aqui em cima é para quem tem coragem mesmo, sangue nos olhos. A máquina bateu em mim, mas graças a Deus que não foi grave. Mas já presenciei muitas mortes, várias pessoas sendo atropeladas, amigos meus. Mas é da vida, né? Todo mundo tem acidente de trabalho, acontece em todo lugar. É um trabalho perigoso. É um trabalho perigoso, mas em todo lugar acontece. Seja na construção civil, em qualquer trabalho, sempre acontece. Em setembro deste ano, um jovem de 14 anos morreu enquanto trabalhava de forma irregular com o pai, catando lixo no local. Ele foi atropelado por um caminhão de uma empresa terceirizada e não resistiu aos ferimentos. Apesar de o Serviço de Limpeza Urbana, SLU, responsável pelo lixão, informar que o local é vistoriado diariamente por uma assistente social terceirizada, crianças e adolescentes são flagrados trabalhando constantemente. Ainda de acordo com o SLU, todos são avisados e orientados sobre os riscos de permanência no lixão. Mas no primeiro semestre de 2017, em janeiro, foram registrados 25 jovens com menos de 18 anos trabalhando como catadores. Em março foram 27 e no mês de junho, 15 adolescentes
foram vistos trabalhando no lixão da estrutural. Dos 40 mil moradores da cidade estrutural, o bairro onde fica o lixão, cerca de 5% são catadores. Embora o risco seja grande, a maioria deles não tem opção ou preparo para mudar de vida e veem no lixo a única alternativa de sobrevivência. Não só para mim, mas como a maioria dos catadores, representa um meio de sustento para nossa família, né? Então é um meio muito forte para a sustentação, não nossa da família, mas para a estrutural toda. Eu acho que a maioria dos catadores tem esse lado da superação, porque muitos não sabem ler, não sabem escrever e muitos conquistaram um teto, conquistaram a dignidade de criar os seus filhos através disso aqui, da reciclagem. Ana Cláudia é uma das catadoras e trabalha aqui com os 2 filhos mais velhos. Os outros 2 estudam para tentar mudar de vida. Eu não tive oportunidade de estudar, né, de ter outra profissão, mas me orgulho dos meus filhos poder ter a oportunidade que eles têm, sabe, de poder escolher, coisa que outra hora eu não tinha. Eu não tive a oportunidade de escolher o que eu queria para mim, mas me orgulho do que eu sou hoje, né, da catadora que eu sou hoje, né, me orgulho de ter criado eles com dignidade nessa luta e eu tenho certeza que a vida deles vai ser diferente. Ela é presidente da Associação Ambiente de Catadores e, além de organizar o trabalho dos catadores, coordena a creche da associação que abriga 30 crianças de mães que não têm com quem deixar os filhos para trabalhar no lixão. A rotina é pesada. Os mais fortes conseguem uma renda melhor. Tiram cerca de R$2.000 por mês, dependendo do tipo de material coletado que vai ser vendido à empresa de reciclagem e do ritmo do trabalhador. Para eles é normal passar o dia aqui. Não saem do lixão nem para almoçar. Noia cresceu no lixão e hoje vende marmita aos catadores. Eu tinha 9 anos de idade quando eu vim para o lixão. Hoje vou fazer 50 anos, agora em junho eu faço 50 anos. Aí desde lá para cá toda a vida. Dona Leopoldina trabalha há cerca de 20 anos no lixão da estrutural. Criou 5 filhos com dinheiro que tirou do lixo, mas sempre os incentivou a estudar para que nunca tivessem que trabalhar nas mesmas condições que ela. Aqui a gente pega muita doença, né? A gente contamina. A gente pega muita micose. Então meu filho não trabalha, nunca trabalhou aqui. Agora eu sim. Toda a vida trabalhei. Na minha vida isso aqui é tudo, menino. Eu comia daqui de dentro. Na época eu trabalhava com os mercados, que é os carrefa. Então a gente comia. E vinha muita coisa boa. Aí acabou, aí só lamento, né? Aí vim, continuei a batalha aqui dentro e tô aqui dentro da seletiva. Então olha só, um caminhão acabou de descarregar esse monte aqui de lixo, o pessoal já vai separando todos os materiais. Aqui a gente vê que separaram papelão, separa PET, separa tudo direitinho aqui por tipo de material e eu vou dar uma mão ali para eles, para sentir um pouco a dificuldade desse trabalho deles. Encontrei sacolas com lixo hospitalar, restos de comida, resíduos que não deviam se misturar, o que aumenta ainda mais os riscos desses catadores. Mas o trabalho aqui está com os dias contados. A previsão do governo do Distrito Federal é que neste mês o aterro comece a ser desativado. O lixão vai ser transferido para outro aterro em Samambaia, a 37 quilômetros de Brasília, que atualmente já recebe 1/3 do lixo de todo o Distrito Federal. O restante, 6.800 toneladas de resíduos do tipo domiciliar e de construção civil, ainda é levado para a estrutural. Os efeitos dessa mudança já são sentidos. Quem tirava quase 1.000, agora é 300 e pouco, 400, 300. Está vindo mando material e já renderam bastante gente. Vem gente de fora trabalhar aqui. Numa crise dessa, né? Qualquer dinheiro aqui é ouro. A maioria dos trabalhadores não acredita totalmente na desativação do lixão e fica insegura com o que pode acontecer. A gente depende do governo, porque a partir do momento que a gente estava jogado no lixão trabalhando sem o governo interferir, a gente estava tirando assim um dinheiro bom, mas só que assim, lógico que tem muito risco, né? E de repente o governo ele entrou com a proposta de melhoria. Então a gente realmente quer ver a melhoria.
Isso nos causa um receio, medo, porque toda mudança tem um receio, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas a nossa esperança, né, é que a gente mude de vida. A gente não é contra o fechamento do lixão, nós somos a favor do fechamento, mas com a inclusão dos catadores da estrutural. Como o aterro da estrutural não foi planejado, o dano ambiental é evidente. São 30 milhões de toneladas de lixo enterradas durante décadas em uma área de 200 hectares, a apenas 15 quilômetros do Congresso Nacional. No novo local, a principal diferença vai ser uma impermeabilização do solo para a diminuição do impacto na natureza. De acordo com o governo, o fechamento do lixão acontece de forma tardia. Essa promessa de fechar o lixão e de resolver a questão deles são promessas não cumpridas há 30 anos. Então teve uma resistência muito grande, porque era mais do que legítimo, uma população que é excluída do sistema e tem promessas não cumpridas durante 30 anos. A atividade dentro do lixão, na estrutural, não é regularizada pelo governo do Distrito Federal. Com a mudança, parte dos catadores será prestadora de serviços públicos ao SLU. As pessoas trabalharão em galpões similares a esse, com proteção do sol, esteiras, refeitórios e toda uma estrutura que no lixão não existe. Agora está bem claro para os catadores que não é mais uma promessa. Foi empenhado o recurso, as obras estão começando, os prédios vão ser entregues de 6 a 11 meses, vão ser entregues esses prédios, nesse período de 6 meses a 1 ano. E enquanto isso, os catadores vão estar em prédios alugados, né, que são galpões temporários para fazer frente a esse desafio. E por mais que o aterro e a rotina de trabalho mudem, muitos não querem deixar o lixão. É o meu lugar, eu gosto disso aqui. O dia que eu não venho para cá, eu adoeço. Rapaz, eu creio que eu tenho orgulho, porque se não tivesse esse lixão aqui, eu creio que ia ou vender droga e ia para a vida do crime. Então eu tenho orgulho, porque a gente tem que ter orgulho do que faz, certo? Se não tiver orgulho de você mesmo, vai ter orgulho de quem? Então você tem que se inspirar você mesmo. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui no lixão, porque é daqui que eu tiro o meu sustento dos meus filhos. E nunca faltou nada. Com a crise dessa, eu acho que a maioria que estava empregada está desempregada agora, né? Então, aqui mesmo, chega a hora que quer, sai a hora que quer. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é a hemofilia, uma doença ligada a uma alteração no cromossomo X e que ainda não tem cura. E ainda hoje, no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de treinador de cavalos. Nós voltamos em instantes. Uma doença que causa sangramentos, dor, inchaço. Eu estou falando da hemofilia. O diagnóstico da doença ligada ao cromossomo X é mais comum em pessoas do sexo masculino. Apesar de ainda não ter cura, há tratamento. Você vai conhecer melhor essa doença hoje no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. A sensação é de gastura, como se o sangue corresse fora da veia e essa hemorragia demorasse mais para ser controlada. E isso em qualquer parte do corpo, no joelho, no cotovelo, no ombro, no músculo. A região afetada inflama, aparece um inchaço, dói tanto, mas pior do que isso, são as sequelas que, na falta de cuidados, podem ser permanentes. Mesmo com limitações para andar, toda semana Raimundo faz questão de ir pessoalmente ao ambulatório do Hemocentro de Brasília tomar a medicação fornecida aos pacientes com hemofilia. Por mês ele recebe 10.000 unidades do concentrado do fator que precisa para a coagulação do sangue. Tudo é preparado no próprio local e aplicado gratuitamente. Eu não gosto de tomar em casa porque aqui é mais seguro. Eu me sinto seguro aqui, né? Então tem essa diferença. O remédio traz alívio ao senhor de 59 anos, que sofre de dor e incômodo causados por sangramento nas articulações constantemente. Isso aqui começou a sangrar hoje, olha aqui como é que já está. Entendeu? Isso aqui vem o sangue aqui para dentro. Com esse remédio que eu tomei agora, ele vai
conter esse sangramento, automaticamente vai voltar, não ao normal, não volta mais, mas vai melhorar muito. No caso dele, as consequências se agravaram porque Raimundo só descobriu que era hemofílico aos 22 anos de idade. Naquela época, em 1980, ainda não se falava muito sobre a hemofilia e também não havia tratamento adequado para a doença, que pode se desenvolver de duas formas. O diagnóstico da doença ligada ao cromossomo X é comum em crianças do sexo masculino. Em 70% dos casos congênitos, os pacientes herdam a doença da família. Nos outros 30%, decorre de alguma mutação embrionária. Alterações no gene responsável pela produção do fator 8 da coagulação causam a hemofilia A, e problemas relacionados ao gene associados ao fator 9 provocam a hemofilia do tipo B. A hemofilia também pode ser adquirida. As hemofilias adquiridas, elas são muito mais raras. É um caso a cada 1 milhão de habitantes, né? E isso acontece em qualquer momento da vida, relacionado à gestação, ao uso de medicamentos, a doenças reumatológicas, às neoplasias. Segundo o hematologista, a gravidade da doença varia conforme o grau da mutação genética. O paciente com hemofilia leve quase não apresenta alteração. O hemofílico moderado tem sangramentos espontâneos ou ocasionados por algum trauma, que evoluem de forma anormal. Já o paciente com hemofilia grave pode sangrar a qualquer momento e, dependendo do órgão ou da articulação afetados, ter limitações sérias causadas pelo sangramento. Essa classificação interfere diretamente na quantidade de doses recomendadas e na frequência com que devem ser tomadas. Ainda de acordo com o especialista, os principais sintomas relacionados à doença são inflamação, dor e inchaço. Apesar de ainda não ter cura, o diagnóstico e o tratamento adequado hoje são mais fáceis. O diagnóstico de hemofilia você faz se baseando num tripé. Esse tripé se baseia na história familiar do paciente, nos antecedentes hemorrágicos e nas alterações laboratoriais. Dados do INSS mostram que pouco mais de 4.500 hemofílicos foram afastados do trabalho entre 2012 e 2016 em todo o Brasil. Realidade vivida pelo Raimundo, que após largar o emprego, não pôde assumir um cargo por conta do resultado dos exames exigidos pelo concurso. E anos depois, acabou se aposentando por invalidez em razão das consequências da hemofilia. Mas a doença por si só não incapacita o hemofílico a exercer todo e qualquer tipo de profissão. Tudo dependerá da atividade e da função que serão desempenhadas no mercado de trabalho. A princípio, é uma doença proibitiva no caso, por exemplo, de policiais, né? Militares, civis, forças armadas, um tipo de paciente que vai evitar fazer certos esportes, por exemplo, jiu-jitsu, karatê, kung fu, isso é proibitivo, mas ele pode fazer outros esportes com tranquilidade e pode exercer laboralmente também a maioria das profissões. O importante, segundo o médico, é que o hemofílico não esconda dos patrões o seu verdadeiro quadro clínico, aproveite as modalidades de tratamento disponíveis e redobre os cuidados com a saúde para ter mais qualidade de vida. Tratar, alimentação é importante, atividade física regular é importante, receber a medicação é importante e você vai ter uma vida relativamente normal. No próximo bloco, mulheres que estão sob medida protetiva pela Lei Maria da Penha têm garantia de emprego. Você vai saber mais na reportagem do TRT da 2ª Região em São Paulo. E no Trabalha Brasil, a rotina de um treinador de cavalos. Nós voltamos daqui a pouco. A Lei Maria da Penha completou 11 anos em agosto e trouxe muitos avanços no combate à violência contra a mulher. Um deles é a garantia de emprego para as mulheres que estão sob medida protetiva. Saiba mais na reportagem do TRT da 2ª Região em São Paulo.
O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países com maior número de assassinatos de mulheres no mundo. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, apenas no estado de São Paulo, entre janeiro e junho deste ano, 272 mulheres foram mortas, 1/3 vítimas dos maridos e companheiros. A Defensoria Pública presta assistência gratuita a mulheres em situação de violência, independentemente do seu nível de renda. E, conforme cada caso, o amparo à vítima exige diferentes formas de atuação. Dentre as ferramentas trazidas na lei para proteger a vítima em situação de violência, se encontram as chamadas medidas protetivas de urgência, que podem incluir o afastamento de sua residência e também de seu local de trabalho. E é no momento de preservar a relação de emprego que a competência deixa de ser da Justiça Estadual e passa a ser da Justiça Trabalhista. A lei garante acesso prioritário à remoção quando a vítima for servidora pública e, no caso das seletistas, a manutenção do vínculo trabalhista quando for necessário o afastamento do seu local de trabalho por até 6 meses. A solicitação de afastamento deve ser feita pelo juiz estadual de ofício ou a pedido do defensor público ou advogado. Existe a competência da Justiça do Trabalho depois que a mulher já tem garantido o direito de afastamento ao trabalho, que é a lei a proteção que a Lei Maria da Penha concede. Ela vai ter que ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, pleiteando indenização por danos morais nesse caso, porque ao descumprir a autorização do juiz criminal para que ela se afaste, o empregador abusa do direito que ele tem com relação ao poder diretivo, que é poder dispensar desde que não seja de forma arbitrária. Nesse caso, é uma arbitrariedade dispensar a empregada que tem a garantia do afastamento concedida por um juiz criminal. Os pedidos são de indenização e até da reintegração ao trabalho, para que ela tenha mantido ainda a possibilidade de afastamento no período concedido. É importante ressaltar que a lei prevê a manutenção do vínculo trabalhista, mas não prevê o recebimento de salário nem de benefício previdenciário durante o período de afastamento. O ideal seria que tivesse um benefício previdenciário no período do afastamento. O que acontece é que, como ela se afasta e fica sem receber o salário, é difícil que ela busque ajuda para se afastar e ficar sem meio de sobrevivência. Apesar das limitações, a norma é vista como um avanço na proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. O trabalho traz dignidade, não só traz o salário, como traz dignidade, a sua inserção novamente naquele ambiente de trabalho, produzir é importante para todos. Então eu acho que, assim, ainda que não seja completa a garantia, de certa forma alguma proteção sempre traz. O quadro Trabalha Brasil mostra profissões não muito convencionais espalhadas por todo o Brasil. Nesta edição, o Jornada foi até um Aras de Brasília para saber como é a rotina de um treinador de cavalos. Além de ter paciência e técnica, o profissional precisa se especializar para se dar bem com o trato animal. Veja na reportagem. Quem vê os animais assim, cavalgando com tanta elegância, nem nota, mas por trás desta apresentação tem um profissional responsável por todo o trato do animal. E treinar cavalos não é tarefa fácil, exige prática e muita técnica. E tudo isso o Anderson garante ter. Ele trabalha como treinador de cavalos há 10 anos. Começou em uma fazenda do pai no interior de São Paulo. Se mudou para Brasília e aqui segue no ofício da família com muita dedicação. Isso tudo começou desde criança já, né? Que meu pai sempre mexeu, né? Sempre mexeu com animais, ele sempre morou em fazenda, tudo. E ele também mexe com essa questão de treinamento de cavalos, entendeu? E aprendi praticamente tudo com ele, né? E aí começou daí, desde criança já, desde meus 11 anos eu comecei a lidar com cavalo e participar de provas, né? Treinar a modalidade de laço, 3 tambores e estou aí até hoje. A rotina de trabalho é puxada. Pela manhã a gente trata dos animais, né? Passa a ração por volta das 7 horas da manhã, aí depois, com as 10 horas, a gente entra com o volumoso, que é o feno, né? A ração é o concentrado, que dá pela manhã. E aí, entre esse período das 7 às 10,
Aí faz a limpeza das cocheiras, coxo de água, né? Rasqueia os cavalos, solta alguns no piquete para poder dar uma andada, né? Dar uma relaxada. E no início da tarde, por volta das 14 horas, a gente volta a passar a ração no concentrado de novo. E aí a gente começa a mexer na questão do treinamento dos animais. São 10 anos que o Anderson trabalha com os animais. E só nesse Aras, ele é responsável pelo treinamento de quase 20 animais. Com a grana dos treinamentos, ele vai se formar em zootecnia. E ter feito o curso melhorou o desempenho na lida com os animais. Melhorou muito, porque é um curso muito bom, né? Direcionado a essa questão de alimentação, de dieta do cavalo, manejo, né? Essa questão nutricional todinha, né? E então ajuda muito. E além de treinar os cavalos, o Anderson também dá aulas de montaria. São cursos em que ele passa aos alunos, além da prática da montaria em si, os cuidados que eles devem ter com os animais. Além de professor de montaria, o Anderson é também instrutor de prova de laço, um esporte conhecido como vaquejada. Em média, ele atende 10 alunos por mês. Já tem uns 4 anos que eu dou aula, né? E consiste aí em aulas do laço em dupla, laço individual e 3 tambores, que a gente dá durante o decorrer da semana. E concentra mais no período da tarde até a noite. Uma profissão diferente que vem dando a ele reconhecimento. E para o Anderson, fazer o que gosta é o que mais interessa por aqui. Em primeiro lugar, além da paciência, tem que gostar muito, porque isso vai fazer com que você dê certo nesse meio, nessa profissão, né? Ou quem é praticante do esporte, gosta do cavalo. Às vezes tem pessoas que gostam, mas ainda não teve nenhum contato direto, específico em alguma modalidade, né? Então, mas tudo é questão de treinamento também, entendeu? Às vezes a pessoa não tem muito aquele dom para aquela coisa, mas é questão de treinamento. Gosto muito do que eu faço, é uma coisa que eu adoro fazer. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.